a exposição da palavra, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando essa rica, essa profunda, essa maravilhosa palavra do Senhor. Esse suprimento às nossas almas que é riquíssimo. E assim como Ele tem me alimentado um pouco dessas profundas riquezas, Ele também me chamou para compartilhar um pouco delas com vocês. Pois bem, no momento, para aqueles que ainda estão chegando agora, e vocês de casa aí também, meus irmãos, estávamos fazendo, como o Marcelo disse, uma exposição sobre as bem-aventuranças através do próprio Zoom. Então, estamos dando continuidade a isso. E eu convido vocês, meus irmãos, a abrirem em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Mateus, capítulo 5, versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pela graça de Deus, estamos aqui dando mais um passo. Agora, se Ele nos permitir, vamos tratar sobre aqueles que são misericordiosos, sobre aqueles que alcançam a misericórdia. Senhor Deus, querido Pai, eis-nos aqui, Senhor, neste momento, diante da Tua presença, nesse momento, clamando pelo Teu Espírito em nossas vidas, para que Tu nos conduzas, Senhor, porque só o Senhor é quem permite o crescimento. Só o Senhor é quem pode preparar os nossos corações para a Tua palavra. E que Teu Espírito venha nos iluminar, dando-nos discernimento e sabedoria nesse momento, para que a Tua palavra venha ser semeada e que ela venha crescer para a glória do Teu santo nome. E é no nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Felicidade. Felicidade é o maior alvo da humanidade. As pessoas estão atrás de felicidade. Elas estão atrás de prazeres, estão atrás de alguma coisa que as satisfaz. E você percebe o quão trágico é a busca disso. As pessoas vão buscar felicidade no entretenimento, as pessoas vão buscar felicidade nos prazeres que o mundo oferece, as pessoas vão buscar felicidade nos seus próprios relacionamentos, elas vão buscar felicidade nos seus bens materiais. Mas aí entra algo muito perigoso. Entra o pecado. O pecado ele vai te oferecer felicidade. Ele vai te oferecer algo que lhe dê prazer. E muitos caem nesse engano. Muitos caem nessa mentira, nessa ilusão. Mas ele vai te ocultar uma coisa. Ele vai te ocultar o preço dessa felicidade. Ele vai te ocultar a condenação. Ele vai te ocultar a escravidão. Ele vai te ocultar a morte. Mas, iniciando o Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele nos ensina algo diferente. Ele nos ensina como sermos felizes. Não simplesmente felizes como o mundo ensina, mas verdadeiramente felizes. E é assim que nós começamos o Sermão do Monte. É assim que ele inicia esse longo e precioso estudo, falando das bem-aventuranças. Se você quer ser feliz, então seja uma pessoa bem-aventurada. Nós podemos comparar as bem-aventuranças como uma jornada. Porque o Senhor Jesus as dispôs aqui em uma ordem lógica. Ele não colocou mansidão, a misericórdia e o choro espiritual desordenadamente, por exemplo. Como ele é perfeito e ele ensina perfeitamente, tudo possui uma ordem lógica, tudo está ali ligado. E você não pode extrair um sem entender o outro. Eu não posso entender a misericórdia simplesmente falando do versículo 7. Então, nós podemos comparar as bem-aventuranças com uma viagem, uma jornada. Nós chegamos até o versículo 7 hoje. Mas como nós chegamos aqui? Por onde nós passamos e por onde nós iniciamos a nossa jornada? Quando nós demos os primeiros passos. Então, antes de tratar aprofundadamente os misericordiosos, vamos analisar os nossos passos, a nossa jornada. A partir do versículo 3, o Senhor Jesus diz: Bem-aventurados os humildes de espírito,
Se queremos ser cheios da plenitude de Deus, se queremos ser cheios dessa alegria, primeiro precisamos nos esvaziar. Como se pode encher de vinho novo um odre cujo o conteúdo não fora despojado? Então, antes nós vamos nos esvaziar. Nós vamos olhar para dentro de nós e reconhecer quem somos. Reconhecer e perceber quão triste é a nossa realidade sem Deus. A nossa profunda pecaminosidade. O pecado que está no nosso coração. E aquele homem que vê o pecado em si, ele é forçado a chorar. Ele é forçado a se lamentar por isso. Ele se derrama. Ele quer ser liberto disso. Ele quer ser livre disso. E esse choro vai nos conduzir à mansidão. Esse choro vai mudar-nos. Nós agora não vamos mais exigir os nossos direitos, por exemplo, como coisas que devem ser exigidas. Porque nós já percebemos que não temos direito de nada. Nós não somos merecedores de nada, senão uma coisa. E que nos era justa. A condenação dos nossos pecados. O inferno. E a partir do versículo 5, o Senhor Jesus agora, a partir do versículo 6, perdão, muda a ênfase. Já olhamos para dentro de nós, já choramos e mudamos. Mas agora nós anelamos algo novo. Nós desejamos uma nova qualidade de vida, nós desejamos uma nova forma de viver. Vamos ter fome e sede de alguma coisa. Fome e sede de justiça. Então, esse anelo vai nos definir. Vai agora, o Senhor Jesus, a partir do versículo 7, vai nos trazer uma nova etapa descritiva acerca do crente, de quem somos. E nós começamos aqui no versículo 7 dizendo: bem-aventurados os misericordiosos. Nós não podemos agir sem antes ser. As Escrituras nos ensinam primeiro a ser alguém, para depois agirmos de tal forma. Como assim? Acho que vocês já ouviram aquela expressão que você é aquilo que você come. Em outras palavras, o resultado daquilo que você é vem daquilo que você se alimenta. Aquilo que você ingere, uma ação sua, está ali definindo. É assim que o mundo pega em outras questões, ideológicas, por exemplo. Mas não é o que as Escrituras nos ensinam. Antes, nós precisamos ser alguém. Não podemos ser misericordiosos sem ser humildes. Nós não podemos ter um coração limpo sem chorar. Nós não somos cristãos por causa das nossas atitudes. As nossas atitudes são resultado de uma transformação em nós. A transformação do Espírito Santo em nós. Então nós precisamos lembrar disso, isso precisa ficar bem claro. Nós precisamos ser antes de agir. Não podemos ser misericordiosos sem antes sermos humildes de espírito. Assim como nós não podemos ser misericordiosos sem antes ter fome e sede de justiça, nós não poderemos ser misericordiosos sem antes nós sermos humildes de espírito. Mas o que é a humildade de espírito? Vamos nos lembrar disso? Foi a primeira bem-aventurança na qual nós tratamos. Mas o que é ser humilde de espírito? Ninguém pode ser misericordioso sem antes olhar para dentro de si e reconhecer quem você é. Mas quem somos? O que há no nosso coração? Qual é a nossa natureza? Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Há no nosso coração imundícia. Há no nosso coração restolho. Há no nosso coração tamanha sujeira, na qual nós não somos capazes de limpar. Porque nós somos escravos dessa sujeira. Outrora éramos escravos do pecado. Não é só o que nos prejudica. Vai muito além disso. É algo que ofende a Deus. É algo que vai contra a sua vontade. Porque Deus ele não é só santo. Ele é santo, santo e santo. A sua santidade é muito extrema. Ele não tolera um resíduo de pecado. E todo pecado, mesmo que seja um grão de poeira,
é o suficiente para nós sermos condenados. Isso é quem somos. O profeta Isaías diz que nós somos homens de lábios impuros. Mas por quê? Porque o pecado está no nosso coração. Nós éramos escravos desse pecado. Todas as nossas ações procedem do nosso coração. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. O coração. Porque é do coração que procedem tais coisas. Nós somos homens pecadores, miseráveis. Nas palavras de João, toda a nossa força é fraqueza e toda a nossa sabedoria, ela é insensatez. Nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não somos nada e nada temos. Seja o mais rico dos homens, sem Deus é o mais pobre. Seja o mais sábio dos homens, mas isso não passa de loucura. Isso é que somos sem Deus. É a pior vida que existe. E outrora nós estávamos assim, perdidos, vagando como cegos por aí. Isso é uma das coisas que um humilde reconhece em si. Mas também nós não poderemos ser misericordiosos sem também olhar para a misericórdia de Deus. Isso é o que é maravilhoso, porque mesmo nós, naquele nosso terrível estado, na qual não tínhamos nenhuma gota de esperança, Ele, por seu amor, pela sua misericórdia, veio a nós. Ele estendeu a sua mão para nos ajudar. Mesmo em nosso estado de podridão, mesmo na nossa condenação, Ele podia simplesmente nos condenar. O profeta Jeremias, em suas Lamentações, eu convido um dos irmãos para abrirem Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22 e 23. Quem achar, pode ficar à vontade para ler. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. O versículo 22 e 23. Amém. As misericórdias do Senhor são a causa de não termos consumido, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Você, Deus, Ele é justo. E simplesmente Ele podia nos condenar e nos consumir. Mas Ele foi muito além disso. Ele foi misericordioso. Ele foi amoroso com cada um de nós, ao ponto de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam cada manhã e fazem coisas novas. É algo maravilhoso. E não poderemos ser misericordiosos sem antes reconhecer a misericórdia do mundo. Mas isso não é o que o mundo ensina. O mundo vai pregar sobre a autopropagação, sobre a autossegurança, sobre a autoconfiança. Em outras palavras, de que você pode, de que você consegue, de que você é capaz. É assim que o mundo prega. Isso é que os homens buscam. Mas o pior disso tudo não é que esse ensinamento esteja lá fora. Esse ensinamento, infelizmente, tem se infiltrado. Esse ensinamento totalmente oposto ao que acabamos de ver tem se infiltrado dentro da igreja. O que outrora era para ser algo dedicado somente a Deus tem sido voltado para o homem. Há muitas pessoas que vão para a igreja não para louvar ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que tudo criou com perfeição e aquele que nos redimiu. Não. Muitos vão o quê? Vão buscar alguma bênção. Vão buscar algo para si, alguma emoção, alguma bênção, alguma profecia. Mas tudo isso se resume numa coisa. O coração deles não está em Deus. O coração deles está voltado para si. Eles não querem tributar. Eles querem receber o tributo. Eles não querem dar a Deus, mas eles querem receber. Um pensamento terrível, um pensamento egoísta. E se esse pensamento perdura, jamais conseguiremos ser humildes. E sem sermos humildes, tampouco nós seremos misericordiosos. Então isso precisa ficar claro. Nós precisamos ser humildes de espírito. E só assim nós seremos misericordiosos. Mas o que o mestre ele quis nos ensinar com a misericórdia?
Quem são os misericordiosos? O que envolve, o que está embutido nessa misericórdia? E nós aprendemos com isso. O que o Mestre nos quis ensinar. Antes, meus irmãos, de tratarmos dos aspectos positivos, ou seja, daquilo que realmente é, nós precisamos tratar dos aspectos negativos, daquilo que não é. Destrinchar alguns erros que tangem nesse ponto. Bom dia, Lívia. Seu microfone está ligado. O primeiro deles, Por favor, não diga aí. somente nessa bem-aventurança, mas em todas elas, é que não é uma tendência natural. A misericórdia, ela não é algo que procede do meu coração, não é algo dos meus esforços, não é algo que vem de mim. Não. Como eu vou ser misericordioso se eu não sou nem humilde de espírito na minha própria natureza? Pelo contrário, perverso, impiedoso, agressivo. Essa é a tendência humana. É isso que está no coração. Misericórdia para os fracos, sem piedade. Esse é o nosso comportamento por natureza. E é por isso que as bem-aventuranças não são tendências humanas. Porque não é algo que vem de nós. Nunca veio. É algo que procede da ação do Espírito Santo e da graça divina sobre os nossos corações. É algo que vem de Deus. A salvação não é algo nosso. Salvação não é algo que eu conquisto. Pelo contrário, foi conquistado pelo Senhor Jesus. Ele é quem pela sua graça nos deu. Não é algo que procede de nós. Nós não temos participação nenhuma senão receber, sem mérito ainda, isso tudo. Da mesma forma se procede nas bem-aventuranças. Não é algo que vem de nós, mas é algo que o Espírito nos dá. É o Espírito que gera em nós. É pela graça de Deus que isso é gerado em nós. Então isso precisa ficar bem claro. A misericórdia não é uma tendência humana. Não é algo que procede daqui, mas procede de lá. E o segundo erro, que a misericórdia ela não é complacência. Como assim complacência? O mundo ele vai dizer para termos as mentes abertas, para estarmos com as nossas mentes abertas para as diversas opiniões, para as diversas ideologias, para os diversos pensamentos aí pregados, ensinados. Que ser misericordioso é você fazer tudo o que uma pessoa quer, não importa o que seja, não importa o que custe, ainda que isso, por exemplo, quebre as leis, ainda que isso vá contra ensinamentos, mas isso é muito claro que isso não é misericórdia. Misericórdia não é assim. O que é então a misericórdia? O que o Senhor Jesus ele quis nos ensinar com a verdadeira misericórdia. A primeira coisa, meus irmãos, que eu gostaria de falar sobre isso, na verdade, é uma citação do que o Dr. Martin Lloyd Jones ele vai falar. Uma diferença entre a graça e a misericórdia. Eu acho muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: a graça é especialmente vinculada aos homens em seus pecados, mas a misericórdia é especialmente associada aos homens em sua miséria. Como assim? Dando continuidade, ele fala: enquanto a graça condescende diante da questão do pecado, ou seja, do agente que há em nós, disso, dessa semente que há no nosso coração, como um todo, a misericórdia contempla especialmente as miseráveis consequências do pecado. Porque o pecado ele tem um preço. E a gente já viu isso mais cedo. O pecado não vai nos mostrar que nós vamos morrer, não só fisicamente, mas espiritualmente. O pecado ele vai nos conduzir à condenação. O pecado ele é uma ilusão. Tem muitas pessoas que estão felizes agora. Felizes curtindo as suas vidas, felizes fazendo o que dão prazer à sua carne, mas vivem uma tremenda ilusão. Podem não observar isso. Podem até viver melhor do que a gente. Cheio de dinheiro, riquezas, um intelecto melhor, bem doutrinadas. Mas o pecado ele vai ocultar isso. O pecado ele vai ocultar essa condenação. A graça de Deus se manifesta sobre nós por causa dos nossos pecados. Mas a misericórdia do Senhor se manifesta por causa
das nossas misérias, das consequências do pecado. Isso é algo maravilhoso. Tanta coisa que a gente já sofreu por causa dos nossos pecados, tanta coisa que já nos feriu por causa das nossas iniquidades, das nossas transgressões, tanto sofrimento, mas Ele estendeu a sua mão, Ele agiu com misericórdia sobre as nossas vidas. Já desfrutamos dessa misericórdia e desfrutamos todo dia. E aquele que desfruta disso vai querer compartilhá-la. O Evangelho ele é uma notícia, uma boa nova. Nós não somos agentes secretos do Evangelho. O Senhor Jesus não nos deu uma palavra na qual nós devemos guardá-la e escondê-la. Não. Ele não nos chamou para ser luz, para que a luz venha a ser escondida. A luz, naquela época, ela colocava no lugar mais alto para que iluminasse todo lugar. É assim que nós devemos agir. Compartilhar. Uma notícia, ela não é uma notícia se ela não for espalhada, se ela não for compartilhada. Dessa forma nós agimos não só com a palavra, com o Evangelho, mas também com a misericórdia. Por quê? Primeira coisa, porque já conhecemos, já sentimos as consequências do pecado. Uma pessoa que está doente, passou por uma doença e padeceu muito por causa dela, jamais vai desejar que alguém passe por isso. Por quê? Porque ela já sabe o que é isso. Ela sabe qual o sofrimento. Ela sabe quais são as sequelas. É algo que traz dor. É algo que traz sofrimento. Não só nas questões físicas, na questão da nossa saúde, mas também nas nossas questões emocionais, nos nossos pensamentos. Afeta. O nosso espírito e o nosso corpo estão muito ligados. E é muito difícil você diferenciar um, porque quando acontece algo em um, parece que acontece no mesmo. Se, por exemplo, nós ocultamos nossos pecados, nós defiamos. Não só a nossa alma, como também o nosso corpo vai padecer. E nós já sabemos quão terrível é. Nós já temos conhecimento de quão perigoso ele é. Nas palavras do bispo John Charles Riley, é muito ruim estar sem dinheiro, ou sem saúde, ou sem teto, ou sem amigos. Porém, o pior é estar sem Cristo. Isso é o que o apóstolo Paulo fala em Efésios. Pois outrora erais trevas. Não é andávamos nas trevas, éramos trevas. Perdidos, cegos, desgarrados, padecendo ainda que iludidos. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E aquele que já passou por isso não vai desejar que ninguém passe. Pelo contrário. Como luz, não a nós, mas refletindo a luz do Senhor, que dissipa todas as trevas. Amém. Ele é a solução. Ele é a resposta. Muitas pessoas estão buscando remédios em várias áreas dos seus problemas, mas estão ignorando um. Eles estão tratando os sintomas dos seus pecados, os sintomas da raiz do mal. Mas não vai adiantar de nada você tratar os sintomas se não tratar da doença, se não tratar daquilo que está causando tudo isso. E só o Senhor Jesus pode tratar disso. Só Ele é capaz. Porque Ele não é um remédio qualquer. Ele é o remédio para as nossas almas. Só Ele tem a salvação. Só Ele pode nos limpar verdadeiramente. E outro aspecto daqueles que são misericordiosos tange na questão do desejo de aliviar. Um dos nossos maiores problemas, um dos maiores defeitos que há em nós, é a questão, por exemplo, da fofoca. Nós gostamos bastante de tratar dos problemas. Gostamos de discutir de temas políticos, gostamos de discutir de problemas na área da saúde, etc. Nós também temos essa tendência de falar dos problemas dos outros. Ah, você viu o que fulano fez? Vi, pois é, cara, que terrível. Essa pessoa não tem discernimento. Ei, tu viu o que aquela pessoa fez? Como é que aquela pessoa age? Pois é, uma pessoa nojenta e tal. Tem muita gente que é assim. Está no nosso coração. Na nossa natureza pecaminosa. Tem muita gente
E pior, isso dentro da igreja. Que tá o quê? Cutucando a ferida do outro. Tem muita gente que está, por exemplo, perdida, doentes como nós estávamos doentes, necessitando de ajuda. E muita gente, em vez de ajudar, apontar para a solução, fazer o quê? Bem feito. É o que você merece. Mas aquele que é verdadeiramente misericordioso não age assim. Pelo contrário, ele vai estar disposto a ajudar. Ele quer aliviar esse sofrimento. Ele sabe o que é, então ele vai não cutucar a ferida, não ficar discutindo. Porque é muito fácil a gente falar dos problemas, espalhar os problemas, mas poucas das vezes nós queremos apresentar a solução. É muito fácil, por exemplo, falar mal de um irmão, mas é difícil dobrar os meus joelhos, entregar isso ao Senhor, não nos exaltando como se fôssemos melhores, mas dispostos a ajudar. E é assim que deve proceder alguém que realmente desfruta da misericórdia de Deus. É assim que nós devemos proceder. Se nós queremos ser felizes, se nós queremos ser bem-aventurados, nós precisamos agir com misericórdia. Assim como Ele nos ajudou, também nós devemos ajudar. Assim é, então, o comportamento, as características daquele que é misericordioso. Uma coisa que eu gostaria de tratar com vocês, meus irmãos, é de um erro, de uma incompreensão muito, como eu posso dizer, que ocorre muito no que tange a essa questão. O Senhor Jesus, ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muita gente interpreta esse texto nessas palavras. Se eu agir de forma misericordiosa, Deus será então misericordioso comigo. Só Deus para agir misericordiosamente, se eu agir misericordiosamente também. Mas aqui tange um erro gravíssimo. Aqui está algo muito perigoso. Porque se fosse realmente dessa forma, teríamos dois erros. E é esses dois erros que eu gostaria de tratar com vocês. O primeiro deles é justiça pelas obras. É perceptível que Deus, nessa afirmação, vai agir com misericórdia se nós agirmos misericordiosamente. Em outras palavras, ele vai nos tratar como nós tratamos os outros. Parece até coerente, mas não é não. Porque se realmente fosse assim, ele faria o oposto. Ele já teria nos consumido. Se Deus tratasse-nos da forma que nós devemos ser tratados, nem estaríamos aqui hoje. Não teríamos a salvação. Pelo contrário, padeceríamos, morreríamos eternamente. E a palavra morte significa separação. Não só morreríamos fisicamente, mas ficaríamos eternamente distantes de Deus. Porque Ele é santo, Ele não tolera pecado. Isso é que nós merecemos. Tem muita gente que prega que o homem nasceu bom, que o homem é bom por si só, ou que nós podemos alcançar a bondade, perfeição, etc. Mas todos pecamos, todos carecemos da glória de Deus. Davi ele fala isso no Salmo 51. Ele não nasceu santo e depois pecou e mereceu o inferno. Não, ele nasceu pecador. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Já nascemos pecadores, já nascemos merecendo o inferno. E se fosse dessa forma, o Senhor já teria nos consumido. Se Ele nos tratássemos conforme nós deveríamos ser tratados, simplesmente seria isso, condenação. E o segundo erro é o que tange na questão da salvação. Salvação pelas obras. Outro erro também gravíssimo. E isso é o que perdura até hoje, não só nessa questão, mas no geral. Há muitos que acham que a salvação é por obras, de que você se converte. A gente tem essa tendência de usar esse termo, por exemplo. Eu me converti aos 18 anos, me converti recentemente, etc. Mas nós não somos nós que nos convertemos. Lembro até uma citação do Spurgeon, que uma vez, andando nas nubladas ruas de Londres, ele encontrou um homem bêbado, e esse homem cai nos pés, tropeça, e se dá com o Spurgeon, ele fala, ei,
Você é o cara que me converteu. Aí o Spurgeon fala, obrigado. Se realmente fosse eu que realmente eu te converti, porque você está de volta nas coisas do mundo. Porque se Deus é quem nos converte, Ele nos transformou para sempre. Não são as nossas obras. Tente ser uma pessoa mais boa possível nesse mundo. Não vai adiantar de nada, porque não é por obras. A salvação não é mérito nosso. Foi o Senhor Jesus quem nos conquistou. Ele é quem nos deu pela sua graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem do homem, não vem de uma pessoa muito boa, não vem de um mestre de ética ou moralidade, não. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem dos homens. É dom de Deus. Não de obras, não das minhas ações, porque todas as nossas ações não passam sem Deus de trapos de imundícia, sujeira, imundícia, lixo, em outras palavras. É assim que as nossas obras são, não passam de nada. Os homens podem achar que doando dinheiro, contribuindo, podemos fazer coisas boas, mas não é assim. E eu queria, meus irmãos, concluir tratando de algo maravilhoso, porque pela graça de Deus não é assim que se procede as coisas, mas é pela sua misericórdia. E é com isso que eu queria concluir, meus irmãos, tratando dessa maravilhosa, dessa bendita, dessa gloriosa ação do Senhor para as nossas vidas, da sua misericórdia. Glória a Deus. Nós não somos tratados da forma que nós merecemos, não. Ele é misericordioso. Ele é amoroso. Ele podia nos usar como instrumento da sua ira. John Owen, ele fala sobre isso, fazendo um estudo sobre a mortificação. Para você mortificar os seus pecados, lembre-se disso. Deus, ele simplesmente podia te usar como instrumento da sua ira santa. Podia te castigar, podia te matar, podia te levar agora, te consumir com fogo. Mas não, ele não age assim. Ele age com amor. Apesar da nossa negligência, muitas vezes. É interessante nós fazermos essa reflexão de como nós, muitas vezes, retribuímos esse amor. Muitas das vezes nós negligenciamos a leitura da palavra. Muitas das vezes, justamente no momento da oração, nós nos cansamos. Se é que tiramos um tempo de oração no nosso dia. Muitas das vezes falamos de tantas coisas que são supérfluas, que são passageiras e até inúteis, mas não falamos deste amor, não falamos daquilo que é importante. Muitas vezes nós somos muito negligentes. Nós não temos, meus irmãos, e eu creio que enquanto estivermos aqui jamais teremos a noção da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Porque a nossa mente é limitadíssima. Nosso conhecimento não passa de um grão de poeira numa balança. Se nosso conhecimento das coisas seculares é assim, imagine sobre o Senhor Deus, que é soberano, que é infinito. A sua sabedoria ela é incomparável à nossa mente. Nossa mente ela é limitada para medir o infinito. Nós não temos compreensão dessa misericórdia, mas nós sempre devemos nos lembrar dela. O maior exemplo de misericórdia nós podemos ver na obra da cruz. Deus ele enviou o seu Filho, que veio a este mundo e se fez carne, a semelhança de servos. O Filho de Deus que se fez homem, homem perfeito e Deus perfeito. Teve fome, teve sede como eu tive, se cansou como me canso, dormiu como nós dormimos. Homem perfeito e Deus perfeito. Ninguém vai ter completa compreensão disso, da sua natureza. Como Deus pode ser homem, homem pode ser Deus, perfeitos, conjugados. Ele que veio a este mundo, naquela cruz se entregou por nós. Abraão, ao sacrificar Isaac, recebeu um cordeiro, uma provisão.
Houve um substituto para Isaac, mas não houve um substituto para Cristo. Porque ele era o nosso substituto. Amém. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Através do seu sofrimento naquela cruz, nós temos alegria. Através do seu castigo, castigo que era nosso, nós temos paz com Deus. Amém, Senhor. Através da sua agonia naquela cruz, através do seu tamanho sofrimento na qual nós jamais conseguiremos medir, nós temos alegria na presença do Senhor. Enquanto nós estávamos ainda mortos, Ele, através da sua morte, nos trouxe vida. Vida em abundância. Através do seu sangue, sangue ali vertido, Ele nos purifica de todo pecado. Bem-aventurados são aqueles que limpam suas vestes no sangue do Cordeiro. Não podemos render louvores ao Senhor sem antes estarmos limpos, porque Ele não tolera pecado. Mas Ele nos ofereceu a limpeza do nosso coração. Esse é o sangue que está sobre nós. Ele já não nos olha com os nossos pecados, mesmo sendo um Deus que tudo observa, e sonda, e conhece o nosso coração, conhece todas as nossas falhas, e conhece cada parte de nós. Não. Ele nos olha redimidos pelo sangue de Cristo, nosso substituto. Cristo em nós. Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. Isso não é maravilhoso, não sei mais o que é. Aleluia. A misericórdia de Deus, meus irmãos, não só se manifestou na obra da cruz, mas se manifesta diariamente. Eu creio. No calendário litúrgico, no calendário na qual nos baseamos no nosso devocionário, a partir do mês de junho começou o tempo chamado tempo ordinário. É interessante porque a nossa mente está muito... Essa questão da divisão do secular e do sagrado está muito impregnado em nossas mentes. Achamos que nesse momento agora, da palavra do Senhor, de louvar a Deus, esses são os momentos sagrados na qual é só nesse momento nós devemos tributar isso a Deus. Mas nas coisas comuns, nas coisas simples, parece que parcialmente ou totalmente nos esquecemos de Deus. Mas não. A sua glória se revela em todas as coisas, desde as mais simples, como o voo de um pássaro, como a sombra de uma árvore. O próprio ar que estamos respirando não é nosso. Antes, é a misericórdia de Deus se revelando sobre as nossas vidas. Então, essa reflexão que nós temos nesse tempo comum, no tempo ordinário, nas coisas simples. Muitas das vezes nós buscamos coisas excelentes, queremos coisas inéditas, queremos coisas extraordinárias. Temos um milagre estupendo, mas esquecemos do milagre diário em nossas vidas, da sua misericórdia. A misericórdia de Deus não é algo que se renova de anos em anos, ou que só se renovou na obra da cruz. Ela se renova diariamente. Ela se manifesta sobre as nossas vidas a todo momento. Às vezes eu paro um pouquinho e penso, refletir em todas as coisas que acontecem em um segundo. O simples fato de eu ter respirado, o simples fato do oxigênio ter entrado nos meus pulmões, houve ali o processo da minha respiração e eu agora ter expelido o gás carbônico. Isso é a sua misericórdia. É Ele quem permite meus pulmões funcionarem. É Ele quem permite meu sangue circular sobre o meu corpo. Meus órgãos podem estar funcionando, talvez não estejam funcionando certamente, mas estão funcionando. Amém. Não porque é simplesmente meu cérebro coordenando isso, mas é pela sua misericórdia. O fato de estarmos aqui hoje, meus irmãos, não é nada senão a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E é nisso que nós devemos viver, é nisso que nós devemos olhar. Ainda que a nossa mente seja incapaz de medir tamanha beleza nesse ensino, tamanha glória que se manifesta do Senhor, nós devemos sempre nos lembrar da misericórdia divina sobre as nossas vidas. Porque é ela que também nos capacita a sermos misericordiosos. Somente pela graça de Deus, nós poderemos ser misericordiosos. E é com isso, meus irmãos, que eu quero finalizar a mensagem de hoje. E aqueles que desfrutam dessa misericórdia, aqueles que desfrutam disso, aqueles que desejam isso para os outros, esses sim são
bem-aventurados. Amém? Senhor Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento, por causa da tua misericórdia sobre as nossas vidas, por causa da tua obra, Senhor, que se manifesta em nós diariamente. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã. Grande é, Deus, a tua fidelidade. Ensina-nos e nos capacite, Deus, a também sermos misericordiosos, a também apontarmos para a tua misericórdia, Senhor. Porque só o Senhor que nos capacita. Só em Ti, Senhor, há descanso. Só em Ti, meu Deus, há plenitude de alegria, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Ainda que as nossas palavras sejam insuficientes e nossos gestos pequenos demais para agradecer a um Deus tão grande, a um Deus infinito em amor e misericórdia. Mas como aquela viúva pobre, deu tudo o que tinha, mas com seu coração, uma oferta agradável ao Senhor. Eis aqui, Deus, nos oferecendo gratidão, com alegria a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E é o Teu nome, Senhor, que nós louvamos e agradecemos. Amém. Amém.